Elias, uma ótima noite para você e para quem nos acompanha. Olha, as declarações do ministro não esclarecem de fato o que aconteceu com esses documentos, que são documentos muito, mas muito graves, encontrados na casa, do ex-ministro, na verdade, de Estado da Justiça, e que também é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Esses documentos, Elias, eles basicamente dão ali um exemplo do que pretendia-se fazer aqui no Brasil. Era basicamente uma intenção de golpe, ou seja, de anular as eleições democráticas que nós tivemos aqui no país neste final de ano e colocar, então, investigações dentro do Tribunal Superior Eleitoral, dentro do STF, pelo menos é o que dizia, de uma forma inclusive muito mal escrita, esse documento encontrado pela Polícia Federal. O ministro diz o seguinte, que provavelmente isso foi divulgado fora de contexto, que esses documentos estavam em pilhas na casa dele e que, inclusive, o documento deveria ter sido destruído por ele no Ministério da Justiça. É uma declaração que não explica quase nada e, na verdade, complica ainda mais a situação do ministro. Porque vamos fazer um exercício de reflexão por aqui, Elias. Imagina que você é um ministro de Justiça e recebe, por alguma fonte, não sabemos qual, um documento incitando um golpe de Estado e anulação das eleições, intervenções dentro da justiça brasileira. Eu, como ministro, se recebo um documento desses, o mínimo que eu poderia fazer era denunciar algo como isso e, é claro, também procurar saber quem são os responsáveis por esse documento para que eles respondam por essa situação, por essas alegações que são crime. O ministro não só não fez isso, como levou o documento para a casa dele, por algum motivo foi parar dentro do armário, dentro do guarda-roupa do ex-ministro Anderson Torres, e além de tudo, disse ainda que ele cometeu um erro de não ter destruído esse documento. Olha só, então a grande preocupação dele era não ter destruído o documento e não ter denunciado uma situação grave como essa. Ou seja, é algo de fato muito grave e que a gente tem que acompanhar quais serão os desdobramentos dessas investigações. Lembrando que já há um mandado de prisão contra o ex-ministro e secretário de Justiça e Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ele diz que vai se entregar o mais breve possível, o que ainda não aconteceu. Inclusive, o ministro atual da Justiça no governo Lula, Flávio Dino, disse que se Anderson Torres não se entregar em breve, vai ter que tomar atitudes mais drásticas. Quais seriam essas atitudes? Bom, a gente não teve uma explicação clara, mas o mais recomendado, talvez o mais provável, imaginado numa situação como essas, seria acionamento da Interpol, acionamento também de bases da Polícia Federal que possam fazer prisões em território internacional, talvez até uma contribuição dos Estados Unidos nesse sentido. Fato é, Elias, o ministro, ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres tem muito a justificar, muito a explicar à Polícia Federal, à Justiça Brasileira, em especial a falta de atuação dele, a negligência dele durante a invasão aos Três Poderes, a Praça dos Três Poderes em Brasília, feita por radicais bolsonaristas, por extremistas, terroristas que protagonizaram aquelas cenas terríveis no último domingo. Esperamos que o ex-ministro, ele apareça, se entregue, preste esclarecimentos e tente amenizar a situação dele, que, reforço mais uma vez, é muito grave. Elias, eu volto com você. Pois é, uma notícia de última hora acabou de sair. Pouco tempo agora nós estávamos acompanhando a fala do Pedro Bonenberg e a Procuradoria-Geral da República informou que vai também pedir que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, seja incluso numa representação referente ao inquérito que apura a investigação e também a autoria intelectual dos atos antidemocráticos que resultaram nesses episódios de vandalismo em Brasília no último domingo. Assinada por membros do Ministério Público Federal, a representação sugere que, ao postar um vídeo no dia 10 de janeiro, questionando a regularidade das eleições presidenciais, Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime. Olha, gente, essa postagem, inclusive, nós falamos sobre ela aqui no Diversa em Rede, foi apagada após a veiculação no dia 11 de janeiro. Esse fato, claro, ainda tem muito a repercutir. Além da junta da representação ao inquérito, o Carlos Frederico Santos solicitou também que seja expedida uma ordem imediata ao provedor de aplicação Meta para a preservação do vídeo postado e também apagado no perfil do ex-presidente na rede social
Facebook. Este é um fato que realmente repercutiu bastante. Nós estamos acompanhando, claro, todo o desdobramento e nós vamos trazer na próxima segunda-feira uma atualização completa sobre todos esses fatos também e que incluem, claro, tudo aquilo que for decidido neste fim de semana.